Muitos de nós entramos na bolsa de valores e infelizmente caímos em alguns tantos erros. Comprar para uma diquinha, não saber exatamente para onde ir, não ter uma boa estratégia. E nesse vídeo eu quero trabalhar aqui com vocês os principais erros e como evitá-los, para que a gente consiga sair daquele investidor iniciante ou com menos conhecimento e tornarmos, portanto, um investidor mais qualificado para poder compreender como evitar erros e como maximizar os ganhos dentro da bolsa de valores. Então, eu preparei para vocês aqui alguns slides para que a gente possa começar a conversa. Olha lá, eu quero trabalhar aqui com vocês os erros mais comuns que os investidores cometem. E por mais que o início aqui seja bastante desafiador, porque normalmente você vê vários tickers ali na tela, você não sabe ler um balanço, você não consegue interpretar algumas coisas. Talvez você tenha entrado por conta de alguma diquinha, algum colega que falou, olha, a bolsa de valores está legal, investe nisso, essa daqui é uma diquinha quente, esse daqui é um investimento que pode tornar você um milionário da noite para o dia. Talvez esse seja o motivo pelo qual você entrou e, muito possivelmente, esse seja o motivo errado. Aqui eu vou trazer para vocês um guia para te ajudar de forma definitiva como evitar essas armadilhas e, de uma certa maneira, aprender a investir com segurança e especialmente com inteligência. Então, vamos aqui para os slides que eu montei para vocês, para a gente entender pelo menos um dos principais erros aqui. O primeiro deles é não definir objetivos financeiros. Isso daqui pode parecer um pouco aberto e genérico, mas eu vou aqui debruçar um pouco mais sobre um pouco desses objetivos para a gente entender. O primeiro deles é você não ter uma meta clara e específica dos seus objetivos dentro da bolsa de valores. Quero te dizer o seguinte, vamos imaginar que você entrou na bolsa porque você queria obter uma renda passiva, ou porque você quer tentar multiplicar o seu patrimônio. Todos esses são objetivos válidos dentro da bolsa de valores, só que você precisa saber como conquistar cada um desses objetivos. Não adianta, meu caro, você dizer que você quer multiplicar o seu capital por 3, por 4 vezes num período de 1 ano, 2 anos, se você investir, por exemplo, em Itaú. Tá? Por quê? Infelizmente, é um ativo já muito consolidado e que dificilmente ele vai trazer uma valorização de 300%, 400% em 1 ou 2 anos. Na verdade, é muito mais provável que você tenha ali com os dividendos, talvez por ano, um ganho de 10%, 12%, juntando o dividendo e uma valorização do ativo. Então, tenha sempre em mente o que você quer e tente aliar esse objetivo a algo que bata com isso, tá? Porque não adianta você, como eu falei, tentar essa valorização expressiva com ativos que não têm esse viés. Da mesma maneira, não adianta você querer obter, por exemplo, uma renda passiva ali de R$ 2.000 por cada mês, sendo que você está investindo em ativos que não pagam dividendos. Claro, aqui você tem que ter uma cautela, porque pode ser que ele não tenha pagado bons ou qualquer dividendo por um motivo específico e que depois possa voltar a pagar ou vá se tornar uma empresa boa pagadora de dividendos. Eu tenho vários exemplos para te dar, mas o ponto importante é, se você quer renda passiva, vá para ativos que tenham essa filosofia. Se você quer valorização, tenha em mente que você vai ter muitas oscilações, que esse meio do caminho será muito difícil, mas que lá no final, se você tiver feito uma boa análise, a empresa tiver feito o seu trabalho, isso inevitavelmente vai acontecer, tá bom? Além disso, a pessoa que tem todos esses objetivos de renda passiva, de valorização e tudo mais, mas não tem um cronograma e trabalha com prazos realistas, provavelmente não vai alcançar. Porque tem gente que entra na bolsa e fala, olha, eu quero dobrar meu capital aqui em 6 meses, porque depois eu vou comprar um imóvel com esse dinheiro aqui que eu vou dobrar. Realmente você acredita que em 6 meses você pode dobrar seu capital? Sim, existe essa possibilidade. Não estou falando que não existe. Mas você há de convir comigo que com todo o tempo que você está na bolsa e provavelmente acompanhando aqui o canal, você pouco viu empresas dobrarem ou triplicarem de valor num prazo tão curto quanto esse. Você pode agora me falar, André, mas teve, por exemplo, aquela empresa ali de resíduos ambientais que acabou trazendo uma baita, uma valorização, uma ação que saiu de R$ 8 para mais de 200. Então, será que esse daqui não é a exceção e você está tentando transformar a exceção na regra? Quantas vezes você já viu uma Ambipar da vida em outros segmentos ou outras ações com o mesmo comportamento? Portanto, não tente tornar a exceção a regra, seja realista e trabalhe com prazos razoáveis. Tente definir sempre objetivos maiores
do que aquilo que você realmente está querendo. Então, se você quer aumentar o seu capital 2, 3 vezes, coloque lá para 6 vezes, porque quando você alcançar próximo ali a 6 vezes, você já vai ter alcançado seu objetivo e mais do que dobrado o que você estava pretendendo. Se você queria uma renda passiva de 2, 3 mil reais, coloque em 5, 6 mil reais, para que quando você estiver próximo a essa meta, você fale, poxa, o que eu queria eu já alcancei, mas agora eu aumentei o sarrafo e eu quero mais, eu quero mais. E isso, dentro de um cronograma razoável, é muito importante. Claro, não adianta você ter uma meta clara e um cronograma se você não souber o valor necessário que você precisa investir. A princípio, existe uma conta que ela é muito fácil de fazer. Você tem que mais ou menos colocar, por exemplo, se você quer uma renda passiva de 2 mil reais. Se você está conseguindo uma rentabilidade na sua carteira de, por exemplo, 8% ao ano, você tem que dividir esse valor por 8%. Nesse caso aqui, você vai descobrir qual que é o valor necessário total investido para que você consiga receber essa renda passiva. Claro, aqui eu já quero trazer um disclaimer que é muito importante. Se você investir em fundos imobiliários, especialmente aqueles de tijolo, ou investir em ações, muito provavelmente você está recebendo esses 8% agora, mas os fundos de tijolo que repassam a inflação para dentro dos seus aluguéis, ou as empresas que retêm uma parte dos dividendos e reaplicam na própria empresa, fazem com que a renda cresça ao longo do tempo. Portanto, eventualmente, esses 8% de dividendo que você recebe, daqui 2, 3 anos, já vão ser 8,5%, 9% por conta desses reajustes, por conta de lucros maiores. E com o tempo investindo, você vai perceber que esses objetivos de longo prazo, eles vão ficando cada vez mais próximos à medida que você faz boas escolhas e consegue também boas rentabilidades dentro da sua carteira, tá bom? Agora, essa frase aqui que eu coloquei, ela é muito, muito interessante. Se você investe sem objetivos, é como navegar sem o mapa. E existe aqui, o pessoal atribui também ali a Alice nos Países das Maravilhas, né? Que fala se você não sabe para qual caminho você quer ir, qualquer um deles serve. Se você está no meio do mar e você não sabe para onde vai, qualquer vento para você que te levar para qualquer lugar, tá bom. Portanto, não deixe que esses intempéries da natureza deixem o seu caminho ficar sem rumo, que você não saiba para onde você quer ir. Se o vento está vindo aqui da direita, ajusta a sua vela para ir para cá. Está vindo da esquerda, ajusta mais uma vez para ir para frente. Não deixe que esses ventos laterais te afetem, porque se você não tiver aquele objetivo lá na frente e você desviar do caminho para outro objetivo, aquele inicialmente traçado, você se perde e de uma certa maneira você pode atrasar e muito a sua liberdade financeira, tá bom? Para isso, você precisa definir o quê? Metas claras e realistas para orientar as suas decisões de investimento. Maravilha? Agora, você tem que olhar para outras coisas. Esses aqui são riscos que normalmente o investidor iniciante ele acaba esquecendo. Ele ignora a tolerância ao risco. Quando você entra em bolsa, todo mundo se diz ali muito arrojado, né? Fala, pô, eu aguento 50%, 60% de queda na carteira. Entretanto, cuidado. Porque com o tempo, você pode descobrir que você pode ser muito conservador, no máximo moderado. São pouquíssimas as pessoas que de verdade são agressivas na sua estratégia de investimento. E normalmente essas pessoas que são mais agressivas, elas aceitam dentro da carteira fazer transações muito rápidas, eventualmente um day trade, um swing trade rápido, para conseguir ali uma valorização. E quando ele aposta numa determinada alta e a ação cai muito, não tem problema, ele volta a operar em alguma outra. Então esse perfil mais agressivo, eventualmente, que o pessoal também chama de arrojado, pode não ser o seu. Então, cuidado com a sua tolerância ao risco. Não subestime o que você acha que você é dentro da Bolsa de Valores. Tenha em mente que você demorou muito tempo para conseguir um determinado valor, para que você, com o fruto do seu trabalho, tenha aplicado. Então, não jogue esse dinheiro fora. Faça, na verdade, com que ele trabalhe para você. É muito melhor, tá bom? Nesse sentido, você tem que escolher, portanto, investimentos que são adequados ao seu perfil. Se você é mais conservador, cara, não vai botar seu dinheiro numa ação extremamente especulativa, numa ação que dá prejuízos bilionários. Talvez não faça sentido. Dessa maneira, escolha investimentos que são adequados ao seu nível de risco, que você aceita e que você tolera. Nesse sentido, também você precisa olhar mês a mês, ou trimestre a trimestre, ano a ano, a depender como você quiser fazer, reavaliar a sua estratégia de investimentos. Porque muitas vezes a pessoa escolhe, por exemplo, 100% em ações. Legal, pode ser uma excelente estratégia. Só que, eventualmente, essa pessoa pode se deparar com inúmeras dificuldades e ela perceber que era muito mais interessante se ela montasse um portfólio com
50% em ações e 50%, por exemplo, no exterior, não tem problema. Ou, eventualmente, essa pessoa pode montar uma carteira ainda mais diversificada, com, por exemplo, ações, com exterior, com fundos imobiliários e outros tantos tipos de investimentos. Você pode atrelar aqui, por exemplo, a renda fixa. Enfim, tem inúmeras formas de você criar um portfólio de investimentos que se adeque, mais uma vez, ao seu perfil de investidor. Se você é mais conservador, talvez você tenha uma parcela maior em renda fixa, eventualmente em fundos imobiliários, tenha menos em ações, tenha um pouquinho no exterior, enfim, tem inúmeras formas de você montar esse patrimônio. E, de uma certa maneira, entender a sua tolerância ao risco e aos seus objetivos, você consegue ajustar de forma bem personalizada essa carteira para você. Legal? Agora, um dos problemas que eu sei que muitos de vocês cometem é não diversificar a carteira. Muitas pessoas esquecem, eventualmente, que investimentos em imóveis, seja através de FIIs, seja através dos REITs, pode ser uma boa forma de você reduzir o seu risco e, de uma certa maneira, também minimizar as perdas em caso de eventos negativos. Então, por exemplo, a pessoa que tinha aqui, ó, Banco do Brasil, tá bom? E uma outra empresa, IR, BR3. O que acontece? Se a pessoa tivesse 50% aqui e 50% aqui, isso lá em 2019, a pessoa poderia estar assim muito feliz, com uma carteira pagando ali seus 10, 12% de dividendo. Só que, você bem sabe, a IRB ali em 2020, nós reconhecemos uma fraude que acontecia lá dentro nos seus balanços, e a empresa de um momento para o outro deixou de ser uma empresa que lucrava ali seus bilhões para ter prejuízo na ordem de outros bilhões de reais. E essa pessoa tinha 50% do patrimônio. O que acontece? Proporcionalmente, Banco do Brasil começou a ser, por exemplo, 90% do patrimônio e a IRB 10%. Por quê? Porque você aportou mais? Não, porque essa daqui caiu demais. Foram eventos negativos que afetaram não só o setor, mas a empresa em específico. E isso daqui é um fato que você bem conhece e que você poderia ter evitado se você tivesse feito uma boa diversificação da carteira. Ah, André, mas eu tenho um vídeo aqui que você fala, especialmente lá para os membros, que diversificar é uma besteira. Se você quer uma evolução patrimonial robusta, de verdade, eu falo isso. E esse vídeo tá lá para os membros. Depois eu até faço convite para você conhecer um pouco dessa área de membros, porque lá eu trago vídeos informativos, eu trago também vídeos educativos e especialmente trago ali a carteira dos membros do canal. Assim, um conteúdo muito legal e por um preço também muito acessível a todo mundo, tá? Então por isso eu faço esse convite. Mas o ponto que eu quero trazer é, se você viu aquele vídeo e você viu o que eu estou falando aqui, você vai compreender e concordar comigo que as duas coisas não se anulam. Porque diversificar a carteira é diferente de pulverizar e a diversificação inteligente, que é o que eu mostro naquele outro vídeo, é fundamental para você conseguir montar uma boa carteira de investimentos e que vão ser premiadas, aquelas carteiras melhores de todas que vão bater todos os benchmarks e vão trazer para você uma baita rentabilidade em termos de renda passiva, tá? Então, nesse sentido, tenha diversificação, mas uma diversificação inteligente. E dessa maneira, portanto, tenha todos esses ativos de acordo com o seu perfil. Você pode escolher só um ou vários deles e não tem problema, mas cuidado com concentrações muito grandes em ativos um pouco duvidosos, tá bom? Agora, esse daqui é o que eu sei que a maioria de vocês acaba errando. Seguir diquinhas e rumores de mercado. Esse daqui eu posso também transformar em notícias. As notícias, elas são muito ruins para vocês. Por quê? Porque quando você entra na bolsa, você vai naquela diquinha, opa, vai lá e compra o IBR. Essa aqui é uma ação que está custando centavos, você consegue fazer um volume gigantesco e quando ela voltar para 10 reais, você vai ser multimilionário. Tá. Mas realmente é factível que isso aconteça? Alguém já parou para pensar nisso? Aposto que não. E as pessoas normalmente vão ali por notícias dizendo, olha, a OIBR vai vender a parte lá da fibra e pode ser que você tenha ali um ganho interessante. Outro erro que, mais uma vez, vocês acabam caindo, e eu não estou querendo julgar a Oi, aqui é só um exemplo, mas o que eu de verdade quero trazer é que notícias, rumores e diquinhas, especialmente essas, são muito ruins. Porque você há de concordar comigo que se esse investimento fosse tão bom, eu guardaria para mim e compraria o máximo que desse, até que houvesse então essa valorização. Pode parecer um pouco egoísta, mas tenha em mente que nesse mercado capitalista, no mercado ali de dinheiro,
ninguém vai querer ficar entregando o ouro para você. Portanto, estudar e ter a sua própria convicção é fundamental. Nesse sentido, eu recomendo sempre, faça sua própria pesquisa. Nunca caia em diquinhas. Claro, existem canais aqui no YouTube, fora do YouTube, que são muito importantes de você acompanhar, para que você tenha ali informações, para que você tenha notícias, análises muito aprofundadas, que é isso que eu tento trazer aqui no canal, para que você consiga, com base nessas análises, tomar as suas próprias conclusões e, com essas conclusões, fazer o melhor investimento para a sua carteira. Maravilha? Agora, para a gente começar a seguir aqui para o final, um dos erros que poucos de vocês cometem, mas é importante eu trabalhar aqui com vocês, é a questão de não reinvestir os dividendos. Eu sei que a maioria de vocês não comete esse erro, então eu vou passar rapidamente. Apenas lembrando que o Albert Einstein falou que os juros compostos, eles são uma das 1000 maravilhas que nós temos nesse mundo, porque você consegue maximizar o seu capital de forma muito rápida. Tanto é que ele mostra para nós um gráfico da seguinte maneira. Os juros simples, eles funcionariam mais ou menos dessa maneira aqui. Os juros compostos, por outro lado, até um determinado momento, eles seguem os juros simples. Só que mais para frente ele vai começando a se distanciar e ele abre essa boca gigantesca aqui de patrimônio, ou seja, os juros compostos com o reinvestimento dos dividendos, ele acaba sendo fundamental para você construir uma carteira tanto de dividendos ou até mesmo para você obter valorização no futuro, interessante para que você consiga fazer esse compound, né? Você colocar pedra sobre pedra e cada vez ficar maior e mais alto, e isso é fundamental, tá bom? Agora, outra coisa, ainda falando sobre você sempre acompanhar, é a questão de que muitas pessoas não acompanham os resultados. Isso é péssimo. Por quê? Se você não olhar, por exemplo, o resultado do primeiro trimestre, do segundo, tudo bem. Agora, vamos imaginar que você começou a investir lá em 2022. Aí a empresa soltou o resultado de 23, soltou o resultado de 24 e soltou o primeiro trimestre aqui de 2025, que logo mais nós vamos iniciar. A pessoa não olhou aqui, não olhou aqui e provavelmente não vai olhar aqui. Você há de concordar comigo que a empresa que você comprou lá em 2022 talvez não seja a mesma empresa em 2025. Portanto, esse acompanhamento, mesmo que em janelas maiores de 6 meses, 12 meses, é fundamental. Não se esqueça que você está sendo sócio. A participação ali dentro é sua. Por mais que você não tenha o comando, mas tenha em mente que alguém está trabalhando para você e você é o gestor daquilo. Você precisa acompanhar e ter olhos muito atentos para verificar se existe alguma mudança na companhia com a qual você não concorde, ou, eventualmente, uma mudança que seja muito melhor para a companhia com a qual você concorde e, inclusive, decida aumentar a posição. Exatamente com essa ideia, você pode rebalancear a sua carteira quando você julgar necessário. Eventualmente, se a notícia que estiver no resultado for positiva, você aumenta a sua posição. Se, eventualmente, a notícia ela for negativa, você reduz a sua posição. Isso daqui é fundamental dentro da carteira para que você tenha sempre aquelas ações positivas ou aqueles ativos positivos para dentro da sua carteira e, com o tempo, você vai reduzindo a exposição naqueles ativos que são negativos. E aí entra sempre aquela frase que é muito conhecida de vocês, que você não pode arrancar as rosas e nutrir ali dentro do seu jardim as ervas daninhas, porque elas vão corroer toda a sua rentabilidade. Portanto, não tenha em carteira aqueles ativos que drenam a sua energia, que drenam o seu patrimônio. Tenha, na verdade, aqueles ativos que vão compondo o seu patrimônio ano após ano, mês após mês, tá bom? Agora, para a gente começar a encerrar, uma coisa que é importante e que algumas pessoas têm, algumas não têm, que são as reservas. A primeira e mais importante é a reserva de emergência. Algumas pessoas falam em 3 meses, algumas falam em 6 meses, algumas falam aqui em 12 meses, né, um ano, mas aqui não tem uma regra muito fácil, né? Se você, por exemplo, é servidor público, então você tem uma receita mais previsível, 6 meses talvez faça sentido. Se você for CLT, talvez 6 meses. Se você for autônomo, talvez 12 meses faça sentido. Enfim, alguns autônomos não precisam de 12 meses, talvez 3 meses faça sentido, mas esse daqui é apenas um panorama para você ter mais ou menos uma noção se você deve ter, quanto deve ter, e tenha sempre em mente que a reserva de emergência não é reserva de oportunidade. As emergências acontecem, infelizmente, e se você não tiver esse colchão, eventualmente você tem que realizar um prejuízo na bolsa para conseguir pagar alguma conta. Então, tenha sempre algum dinheirinho guardado. Não precisa ser todo o seu custo de vida, mas alguma coisinha para uma eventual emergência, tá bom? E claro,
Para algumas pessoas que gostam de reserva de oportunidade, não tem problema nenhum. Eu não gosto muito, mas claro, isso daí fica a seu critério, tá bom? Para a gente encerrar, e eu gosto da coruja, porque a coruja é um símbolo de sabedoria, de inteligência, e ele fala exatamente para você investir com inteligência, evitando erros comuns, todos esses que eu te falei. E isso deve aumentar as suas chances de sucesso dentro da Bolsa de Valores. Então, lembre-se sempre, tenha aquela diversificação, tenha objetivos claros, tenha disciplina de aporte todo mês e reinvestimentos dos dividendos. E se você precisar, eventualmente consulte um profissional. Não necessariamente um profissional, um assessor, um consultor de investimentos, mas aquela pessoa que você confia. E tente trocar ali uma meia dúzia de palavras para que você consiga ter um pouco mais de segurança e, eventualmente, ver os lados positivos e os lados negativos. E para isso, eu te convido para primeiro se inscrever aqui no canal e depois conhecer nosso grupo aberto do WhatsApp. E antes de você sair desse vídeo, lembra que eu te falei sobre aquele vídeo lá sobre não diversificar? Eu vou deixar aqui, você vai ter que conhecer nossa área de membros e espero que você seja muito bem recebido lá. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!